E aí pessoal, tudo bom com vocês? Professor Aurilo aqui falando. Nós vamos ter uma aula de filosofia, vamos conversar rapidamente sobre ética. Como essa aula é rápida, eu peço que vocês pesquisem um pouquinho sobre esse tema, o que é ética, o que significa ações éticas, ações morais, né, na prática, no dia a dia, o que é ético, por que a ética varia? Uma coisa que para uma pessoa aquilo é ético, para outra não é. Por que isso acontece? Pesquisem um pouquinho sobre isso e resumam a aula no caderno, ok? Vamos lá. Então, para tratar desse assunto, eu vou trazer aqui uma ideia que eu tenho de ética, certo? Para mim, ética, ela precisa responder três coisas. Porque existem as nossas vontades. Nós queremos fazer as coisas, às vezes podemos, às vezes não devemos. Isso daí a gente vai se deparar em dilemas éticos, certo? Então vamos lá. Você tem que fazer as três perguntas aqui para saber se uma coisa é ou não ética. Porque existem coisas que eu quero, mas não posso. Existem coisas que eu posso, mas não devo. E existem coisas que eu devo, mas eu não quero. Então, se eu não posso, se eu não devo fazer e se eu não quero, isso não é ético. Agora, se aquilo que eu vou realizar, que eu vou fazer, eu posso fazer, eu devo fazer, eu quero fazer, então isso você pode considerar sim como uma coisa ética, né? Porque, repetindo, tem coisas que eu quero, mas não posso, tem coisas que eu posso, mas não devo, tem coisas que eu devo, mas não quero. Então você tem que passar por esse funil aqui, esse crivo, para saber se uma coisa é ética ou não. Na Bíblia, aliás, em todas as religiões, existe uma coisinha chamada regra de ouro. A regra de ouro, se todo mundo colocasse ela em prática, resolveria também esse problema. A regra de ouro diz o seguinte, que tudo que quereis que os outros façam por você, faça você a eles. Tudo que você quer que os outros façam por ti, faça por eles. Ou então, em outras palavras, aquilo que você não quer que façam por você, com você, não faça com os outros. Isso é chamada regra de ouro, certo? É um pensamento comum em todas as religiões que você imaginar. Beleza? Mas existe também o imperativo categórico de Immanuel Kant, certo? Que ele vai dizer assim, haja se a máxima da tua ação devesse se tornar, através da tua vontade, uma lei universal. Em outras palavras, age de tal forma que aquilo que você quer fazer possa valer para todo mundo. Se todo mundo puder fazer, isso é ético. Por exemplo, se você sentiu o desejo de roubar e você acha que aquilo é ético, pare para pensar. Se todo mundo achasse que roubar é correto, ia dar certo? Então, haja como se a tua máxima da tua ação devesse se tornar, através da tua vontade, uma lei universal, que valesse para todo mundo. Se valer para todo mundo, beleza. Furar fila é ético? Todo mundo pode furar fila, então, se não pode, não é ético. Estão entendendo? Fraudar, digamos, a Receita Federal, deixar de passar um troco correto, enganar o vendedor, todo mundo pode fazer isso? Se todo mundo puder, isso vai ser ético, mas só que nem todo mundo pode. Então isso não é ético. Beleza? Estou tentando simplificar. E para simplificar mais, trazer mais para perto da nossa realidade, existem os quadrinhos que falam muito desses dilemas éticos, né? Esses conflitos que às vezes entre eles, ou então entre os vilões. Né? Os vilões muitas vezes defendem um pensamento, um raciocínio, você jura que ele está certo, né? E entra em conflito com os seus concorrentes. Nós vemos isso no X-Men. Os X-Men são mutantes, eles vivem em conflito com a humanidade, que não aceita a diferença, que não aceita essa anomalia, esses poderes, né? E assim, inclusive o Magneto, né, ele vai tentar colocar os mutantes contra os humanos. É um dilema ético. Quem está certo aí? Quem está com a razão? Certo? Outro dilema ético a gente vê aqui, por exemplo, na Liga da Justiça, já vimos Batman duelar com Superman, né? Assim, ambos com pontos de vistas
correto para cada um deles. E aí, quem está com a verdade? Quem está assim, nesse conflito ético? É um dilema que às vezes, até entre os próprios personagens, você vê. Eu estava assistindo ano passado o Coringa, o novo Coringa. Rapaz, tem uma hora que você fica até com pena do Coringa. Você entende porque é que ele se tornou um vilão tão transtornado depois de tudo que a sociedade fez com ele, como tratou, como humilhou, certo? Então, assim, será que também ele não está correto de uma certa forma, por um lado? Aí a gente analisa. São dilemas que estão presentes aí nos filmes, né? Por exemplo, outro dilema aqui que a gente viu desses vários personagens, né? Por exemplo, a gente viu dilemas éticos entre o Homem de Ferro e o Capitão América, né? Entre as filhas do Thanos, a relação da humanidade lá no Pantera Negra, os conflitos éticos internos do Hulk, e assim vai. Se fosse falar aqui de todos eles, né? E o Thanos que foi o vilão, que ele achava que a humanidade passava por estava esgotando os planetas, o dele se destruiu, e ele queria as joias da alma, e num estalar de dedos, depois que ele conseguiu, matou, dizimou metade da vida no planeta, não, no universo. Isso é correto? Ele tinha esse direito de escolher? São dilemas éticos presentes, por exemplo, nos quadrinhos, nos filmes, ok? Nós estamos vivendo aí vários dilemas durante essa questão da pandemia do coronavírus, que está aí engolindo o mundo, né? Eu sei que não vai acontecer como nos Vingadores, que morreu metade da humanidade, não, da vida, não, do planeta, mas muitas pessoas vão morrer. E tem dilemas. Por exemplo, a discussão agora é se faz isolamento ou abre o comércio. Qual é o melhor, salvar vidas ou se preocupar com a economia? Né? Aí as pessoas dizem, eu prefiro salvar a economia porque eu preciso trabalhar, porque tal, aí começa a justificar. Beleza. Mas se na hora de um familiar seu, que Deus o livre adoecesse, né? Você ia ser a favor disso? De abrir o comércio, todo mundo de volta às ruas? Ou não? Ou você ia mudar de ideia? Né? Então, assim, são dilemas éticos. E hoje o sistema de saúde está vivendo um dilema terrível, que é escolher quem vive e quem morre. Porque não tem mais vaga para todo mundo, nem para quem tem plano de saúde. Né? Então, assim, se não houver o isolamento, o que acontece? É superlotação. Não tem respiradores para todo mundo, não tem leito de UTI para todo mundo. O que vai acontecer? Vai ter que escolher. Quem vai entrar na fila primeiro? Quem tem prioridade? São dilemas éticos, que a filosofia passa por essas discussões. Então, assim, para a gente até não passar para essa fase aqui, ter que escolher, decidir, né, brigar, às vezes tem gente que entra na justiça para conseguir uma vaga no leito, etc. O ideal realmente é se cuidar. Beleza? Então, assim, a ética está presente em tudo na nossa vida, em todas as nossas ações. Tudo tem uma causa e tem um efeito, certo? A gente tem que pensar muito bem em tudo antes de agir, certo? A ética, ela vai tentar mostrar para a gente um pouco isso, que nós precisamos pensar melhor antes de tomar as decisões, para que essas decisões sejam as mais corretas possíveis, as mais certas possíveis. Estão entendendo? Beleza? Então é isso, vamos resumir essa aula dessa forma, pensar um pouquinho aí sobre ética. Nós vamos depois conversar um pouco mais sobre ética na ciência. A ciência, a medicina tem muitos dilemas aí relacionados à ética, né, à bioética, à ética da vida. Próximas aulas a gente conversa sobre isso. Abração, valeu, se cuidem, tchau, tchau.